Olá, bem-vindos ao PMP Os Quizzes, um espaço para resolvermos e comentarmos questões do exame PMP e CAPM. Meu nome é Moisés Luna e eu quero, nesse vídeo, responder para vocês uma questão sobre registro das partes interessadas. Vamos lá. A questão ela diz o seguinte: o registro das partes interessadas é um documento gerado a partir do processo identificar as partes interessadas. Esse documento é entrada em outros processos. Nas alternativas abaixo, quais processos têm como entrada o registro das partes interessadas? E aí eu tenho um conjunto de 4 alternativas com 2 processos em cada uma delas e você deve identificar quais desses 2 processos que têm como entrada o registro das partes interessadas. Então a alternativa A ela diz o seguinte: coletar os requisitos e planejar o gerenciamento dos riscos. A alternativa B ela fala realizar o controle integrado de mudanças e identificar os riscos. A alternativa C, desenvolver o termo de abertura e planejar o gerenciamento das comunicações. E a alternativa D, realizar a garantia da qualidade e planejar o gerenciamento da qualidade. Tente resolver, dê uma pausa no vídeo, na sequência nós retornamos. Vamos à resolução da questão. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é esse tipo de questão no exame PMP. Não é muito comum, mas apenas para situá-lo, cerca de 150 questões do exame PMP são do tipo situacionais. Elas apresentam um contexto e você tem que responder dizendo o que é melhor em determinada situação, o que o gerente de projetos deve fazer primeiro. Isso envolve muitas vezes um conhecimento mais amplo do que tem no PMBOK. Essa questão já é eminentemente do PMBOK. Você precisa saber como que circula o registro das partes interessadas dentro dos processos. Vocês vão ver que a necessidade de decorar às vezes não é tanta, né? Se você fizer um estudo mais aprofundado sobre como funcionam os processos, muitas vezes é possível acertar essa questão por eliminação. Vou dar um exemplo para vocês. A alternativa C, por exemplo, ela pode ser muito facilmente eliminada. Se você estudou bem, você deve lembrar que o processo de desenvolver o termo de abertura é um processo que vem antes de identificar as partes interessadas do projeto. Se vem antes, logo, não existe o registro das partes interessadas. Pelo contrário, quando eu vou trabalhar para identificar as partes interessadas, muitas vezes eu tenho que consultar o termo de abertura do projeto, porque lá já existe um registro inicial, mas eu tenho que completar isso de maneira mais ampla, fazer uma análise aí de poder e influência dessas partes interessadas dentro do projeto. Então essa poderia ser uma alternativa que nós poderíamos eliminar de maneira muito fácil. Uma coisa que você poderia fazer para tentar eliminar mais alternativas é se perguntar: que processos teriam como necessidade a entrada do registro das partes interessadas? Então, será que, analisando a alternativa D, realizar a garantia da qualidade, precisaria do registro das partes interessadas? Se você lembra lá, para fazer a garantia da qualidade, eu estou preocupado em fazer auditorias para verificar se os padrões e processos estão sendo seguidos. Será que eu preciso de um registro das partes interessadas? Eu diria que não. Nesse caso especificamente, eu diria que não. Agora, e o processo? Planejar o gerenciamento da qualidade. Esse processo já é um pouco diferente. Se você vai planejar o gerenciamento da qualidade, você precisa muitas vezes conhecer os requisitos dessas partes interessadas. E você precisa saber quem são elas para poder planejar a qualidade conforme a necessidade dessas pessoas. Então esse aqui seria um processo sim, né? Eu vou até colocar, sei lá, vou colocar um Bzinho aqui do lado aqui, dizendo que esse processo tem como entrada o registro das partes interessadas, mas o processo realizar a garantia da qualidade não. Então essa alternativa também estaria eliminada. Analisando agora a alternativa B, realizar o controle integrado de mudanças e identificar os riscos. Vou pegar aqui primeiro identificar os riscos. Será que a gente precisa dos registros das partes interessadas? Bom, nesse processo, o que nós fazemos nesse processo? Nós buscamos levantar o máximo de riscos possível, né? Quantidade igual a qualidade. Então, se você vai fazer esse trabalho, normalmente você precisa conhecer, saber quem são suas partes interessadas, até mesmo para envolvê-las nesse processo de identificação. Então, esse sim seria um processo
que precisa do registro das partes interessadas como entrada para poder ser feito. Agora, realizar o controle integrado de mudanças, será que esse processo ele precisa do registro? Bom, vamos lá. Realizar o controle integrado de mudanças, eu estou recebendo solicitações de mudanças provenientes de diversos outros processos e vou analisar essas mudanças e na sequência eu vou emitir solicitações de mudanças aprovadas, rejeitadas, né, atualizar os meus ativos, enfim. Então esse é um processo que não tem como entrada, esse processo aqui no caso, ele não tem como entrada os registros das partes interessadas. Então também seria um processo que estaria eliminado. Logo, a alternativa a ser considerada é a alternativa A, coletar os requisitos que eu preciso do registro das partes interessadas e planejar o gerenciamento dos riscos. Também preciso do registro das partes interessadas. Uma dica para vocês, para poder tentar esclarecer mais, para que você esteja preparado para esse tipo de questão no exame PMP, que muitas vezes envolve decorar, né? Enfim. Mas a minha recomendação é não fique gastando tempo demais decorando essas coisas, tenta entender a lógica por trás dos processos, né, das entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Uma dica que eu dou é o seguinte, até deixei aqui o PMBOK aberto para mostrar para vocês. Então digita lá registro das partes interessadas e manda fazer uma busca. Se você tem a versão digital do PMBOK, o que eu recomendo fortemente, que facilita demais o estudo para o exame PMP e CAPM, é justamente essa possibilidade de você digitar, né, o que você precisa e mandar buscar, e na sequência vai apresentar para você como que esse documento ele trafega dentro do PMBOK. Então vejam bem aqui, eu falei de coletar os requisitos, uma das entradas é o registro das partes interessadas, né? E nisso é possível você saber em quais outros processos também nós temos como entrada o registro das partes interessadas lá, planejar o gerenciamento da qualidade, está aqui, ó. Então eu poderia continuar aqui navegando e sabendo disso, eu vou fazendo anotações, eu fiz isso quando eu fiz a prova na ocasião, sempre quando eu tinha alguma dúvida, eu realizava anotações relativas a essas questões e isso me ajudou demais a ganhar confiança na hora de fazer a prova. Então, boa sorte para vocês e mandem ver.